Meu nome é Helena e, aos 68 anos, eu achava que já tinha visto de tudo. Criei 2 filhos sozinha nesta cidade que não para, que não perdoa. Lavei, passei, cozinhei, fiz doces para fora, tudo para que o Ricardo e a Patrícia tivessem a melhor educação que o meu suor pudesse comprar. E eu consegui. Meu Ricardo se tornou um diretor de sucesso em uma multinacional na Faria Lima. Minha Patrícia se casou com um arquiteto rico e vive em um apartamento nos Jardins que parece saído de uma revista. Eu, do meu pequeno e quitado apartamento na Moca, olhava para a vida deles com o coração cheio de orgulho. Um orgulho cego, como vinha descobrir. O susto veio em uma consulta de rotina. Um sopro no coração que, após uma bateria de exames, se revelou algo muito mais sério. Dona Helena, a senhora precisa de uma cirurgia de ponte de safena. E precisa ser logo, disse o cardiologista, com uma seriedade que gelou a minha espinha. O SUS, com sua fila interminável, era um risco que eu não podia correr. E o meu plano de saúde, aquele que eu pagava religiosamente, era básico demais para cobrir a equipe e o hospital que o médico recomendava. O valor era alto. Um valor que eu, uma viúva aposentada, não tinha. Mas eu tinha meus filhos. Minhas joias. Meu porto seguro. Marquei um almoço com os 2, algo raro, já que as agendas deles eram sempre complicadíssimas. Com os exames sobre a mesa, expliquei a situação. Não pedi de forma dramática. Apenas apresentei o fato, o orçamento, e a minha necessidade. Esperava um claro, mãe, vamos resolver isso agora. O que recebi foi o som do gelo se partindo. Ricardo foi o primeiro. Mãe, que notícia péssima, disse ele, ajeitando o nó da gravata. Olha, eu adoraria ajudar, de verdade. Mas a empresa está passando por uma reestruturação, e eu fiz um investimento altíssimo em ações de risco este mês. Estou sem liquidez nenhuma. É um timing terrível. Patrícia, com seus olhos que um dia foram doces, veio em seguida. Nossa, mamãe, estou arrasada por você. Mas, nós acabamos de fechar a compra do apartamento de Campos do Jordão. O Marcelo está investindo tudo na reforma. Se eu tirar um centavo do nosso planejamento agora, ele me mata. Você sabe como ele é com as finanças. Eles falaram de liquidez, planejamento, timing. Palavras frias, de um mundo que não era o meu. Palavras que, traduzidas para minha língua, significavam uma única coisa: a reforma de uma casa de veraneio e ações na bolsa de valores eram mais importantes que o coração da mãe deles. Naquela noite, sentada na minha poltrona, com a carta do médico na mão e o coração doendo por 2 motivos diferentes, eu achei que era o fim. Mal sabia eu que era apenas o começo. Os dias que se seguiram àquele almoço foram os mais amargos da minha vida. O orgulho me impedia de ligar e implorar. O amor me fazia chorar à noite, lembrando dos bebês que eu segurei no colo. E o medo era um companheiro constante, um aperto no peito que não era só o meu problema de coração. Eu olhava para a cidade de São Paulo da minha janela e a via como um monstro que havia engolido meus filhos, trocando a alma deles por carros importados e apartamentos decorados. Em meio a essa névoa de desespero, fiz o que sempre fazia às quartas e sábados, passei na casa lotérica da esquina para apostar na Mega Sena. Era um ritual bobo, uma mania de viúva. Os números eram sempre os mesmos, há mais de 20 anos. As datas de nascimento, dia e mês do Ricardo, dia e mês da Patrícia, e o dia do meu casamento com o pai deles. Números que representavam os meus amores. O bilhete ficou esquecido na minha bolsa por quase uma semana. Eu não tinha cabeça para sonhar. Foi só quando ouvi no rádio que um único apostador da zona leste de São Paulo havia levado o prêmio acumulado que uma curiosidade mórbida me cutucou. Peguei o bilhete amassado, mais por hábito do que por esperança. Sentei-me à mesa da cozinha e conferi os números no jornal. O primeiro bateu. O segundo, também. O meu coração, aquele que precisava de conserto, começou a disparar. O terceiro, o quarto, o quinto. Quando vi o sexto número, o mundo ficou em silêncio. Todos eles. As datas de nascimento dos filhos que haviam me negado a vida, acabavam de me dar uma nova. O prêmio era de 86 milhões de reais. Eu não gritei. Não chorei. Fiquei ali, paralisada, olhando para o pedaço de papel que valia mais do que tudo o que meus filhos bem-sucedidos juntaram em suas vidas inteiras. E a primeira coisa que pensei, com uma clareza assustadora, não foi agora posso fazer a cirurgia. Foi, eles não podem saber.
A dor da rejeição ainda estava ali, mas agora ela tinha uma companhia, uma fúria fria, uma lucidez cortante. A velha Helena, a mãe boazinha e cheia de orgulho, morreu naquela cozinha. A mulher que nasceu em seu lugar era outra. Na semana seguinte, em vez de ligar para os meus filhos, liguei para o número de um dos melhores escritórios de advocacia e gestão de patrimônio do país. Marquei uma reunião. Vesti meu melhor vestido, o que usei no casamento da Patrícia, e peguei um táxi para Faria Lima, o mesmo endereço onde meu filho se achava um rei. Fui recebida por um senhor distinto, o Dr. Bastos. Ele me tratou com uma deferência que eu nunca havia recebido na vida. Expliquei a situação, mostrei o bilhete. Ele não piscou. Com uma calma profissional, ele me explicou os passos: o resgate do prêmio com segurança, a criação de fundos de investimento, a gestão da fortuna. Pela primeira vez, eu me senti poderosa. No final da nossa conversa, tomei minhas 2 primeiras decisões como uma mulher rica. Doutor, eu disse, a primeira coisa que o senhor vai fazer é marcar minha cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, com a equipe do melhor cardiologista que o dinheiro puder pagar. Quero que tudo seja pago à vista. Ele anotou, com um aceno de cabeça. E a segunda coisa, continuei, sentindo um gelo percorrer minha espinha. Eu quero mudar o meu testamento. Completamente. Ao sair daquele prédio de vidro e aço, o sol forte de São Paulo bateu no meu rosto. A cidade não era mais um monstro. Era o meu tabuleiro de xadrez. A cirurgia cuidaria do meu coração físico. Mas a mudança no testamento, aquela era para cuidar do outro, o que havia sido partido em 2. O jogo estava apenas começando. E, pela primeira vez, era eu quem ditava as regras. A cirurgia foi um sucesso. Acordei na UTI do Sírio-Libanês sentindo uma dor física, sim, mas com uma clareza mental que eu não tinha há anos. Meu coração remendado batia forte, com um novo propósito. E, pela primeira vez, a minha recuperação não seria supervisionada pelos meus filhos. Na verdade, eles mal deram sinal de vida. 2 dias depois da cirurgia, recebi uma mensagem de Patrícia: mamãe, soube pelo hospital que correu tudo bem. Graças a Deus. Mande notícias. Beijos. Uma semana depois, um áudio de Ricardo: mãe, o Dr. Bastos me ligou para pegar seus dados para o imposto de renda. Não entendi nada, mas ok. E a cirurgia? Viu algo no SUS? E foi só. Nenhuma visita. Nenhuma ligação para saber se eu precisava de algo. A indiferença deles era o combustível que minha nova alma precisava. Enquanto eles se preocupavam com suas vidas vazias, eu orquestrava a minha ressurreição. O Dr. Bastos, meu advogado e agora meu único confidente, providenciou tudo. Em vez de voltar para o meu apartamento na Moca, fui levada para um flat de luxo nos Jardins, com serviço de quarto e uma enfermeira particular. Ali, cercada por um silêncio elegante, eu me recuperei. E planejei. Minha primeira grande jogada foi o testamento. Passei uma tarde inteira com o Dr. Bastos, redesenhando meu legado. 86 milhões de reais. E para quem iria? Para os filhos que me negaram alguns milhares para salvar minha vida? A resposta era óbvia. Doutor, eu quero criar uma fundação, eu disse, e a ideia tomou forma enquanto eu falava. A Fundação Laços de Afeto. Quero que meu dinheiro seja usado para custear cirurgias e tratamentos médicos para idosos que foram abandonados ou negligenciados por suas famílias. Quero que a minha dor sirva para aliviar a dor de outros. Deixei uma pequena, mas confortável, pensão vitalícia para minha irmã no interior, a única que me ligou de verdade para saber como eu estava. Para Ricardo e Patrícia, deixei o valor simbólico de R$1 para cada um, para que não pudessem contestar o testamento alegando que foram esquecidos. Enquanto meu corpo se curava, minha aparência também mudava. Contratei uma personal stylist, uma jovem que me olhou não como uma senhora, mas como uma tela em branco. Abandonei as roupas beges de viúva e adotei um guarda-roupa de cores sóbrias, mas de cortes impecáveis. Mudei o cabelo, comecei a fazer fisioterapia e pilates. Olhar no espelho se tornou um prazer. A mulher que me encarava de volta era forte, elegante. Uma mulher que não pedia. Conquistava. Secretamente, com a ajuda de um corretor do Dr. Bastos, comprei um novo apartamento. Uma cobertura espetacular no Itaim Bibi, com uma vista de tirar o fôlego para a ponte estaiada. Por ironia do destino, era no mesmo condomínio de luxo onde meu filho Ricardo morava. Ele só não sabia ainda que éramos vizinhos.
3 meses depois da cirurgia, eu era outra pessoa. Curada, rica e com um plano. Foi quando o telefone tocou. Era o Ricardo. A voz dele, pela primeira vez, tinha um tom de curiosidade. Mãe, e aí? Tudo bem? Só pra saber, como ficou aquela situação da sua cirurgia? Você, resolveu? Eu sorri, um sorriso que ele não podia ver, frio e calculado. Resolvi sim, meu filho, respondi, com a voz mais calma e aveludada que consegui produzir. Resolvi tudo. Aliás, estava mesmo para ligar. Preciso marcar um jantar com você e com a sua irmã. Tenho algumas novidades para contar. Ele ficou em silêncio por um instante, pego de surpresa pela minha iniciativa e pelo meu tom. Novidades? Que novidades? Vocês saberão no jantar, eu disse. Aguardem o meu convite. E desliguei, deixando-o com a dúvida. O jogo de gato e rato havia começado. E, pela primeira vez, eu era o gato. Minha vingança não começaria com um grito, mas com um sussurro. Um sussurro em papel vergê, com letras douradas. Na semana seguinte ao telefonema do Ricardo, enviei 2 convites idênticos, entregues por um mensageiro. Um para o escritório dele na Faria Lima, outro para o apartamento de Patrícia nos Jardins. O convite era para um jantar, em uma terça-feira, no restaurante Fazano. E era assinado por mim. Imaginei a cena. Patrícia ligando para o irmão, a voz estridente de incredulidade. Ricardo, você viu isso? Um jantar no Fazano? Convidado pela mamãe? O que deu nela? Será que arrumou um namorado aposentado e rico? Precisamos ir, descobrir o que está acontecendo e garantir que ninguém esteja se aproveitando da coitadinha. A preocupação deles, como sempre, era com o dinheiro. A única diferença é que, desta vez, eles suspeitavam que o dinheiro fosse de outro, e não o deles. Na noite do jantar, cheguei antes. Eu não era mais a Helena que pedia uma mesa, eu era a Helena que era esperada. Fui conduzida à melhor mesa, com vista para o salão. Pedi uma taça do melhor champanhe e esperei, sentindo-me perfeitamente à vontade naquele ambiente de luxo discreto que, antes, só conhecia por fotos nas colunas sociais da minha filha. Eles chegaram juntos, como se precisassem de apoio mútuo. E pararam na entrada do salão, procurando por mim. Vi o momento exato em que me encontraram. Vi a confusão em seus rostos. A mulher que os encarava, com um vestido de seda preto, joias discretas e um corte de cabelo moderno, não era a mãe que eles haviam deixado para trás. Mãe, disse Patrícia, hesitante, enquanto se sentavam. Você está diferente. Boa noite, meus filhos. Obrigada por virem, eu disse, com um sorriso calmo. Estou ótima, querida. Apenas decidi investir um pouco em mim mesma. A noite foi um espetáculo de controle. Eles estavam famintos, não pela comida, mas por respostas. Mãe, o que é tudo isso? Quem está pagando por esta conta absurda? Você está bem de verdade? Eu desviava de cada pergunta com a elegância de uma bailarina. Falava sobre como a vida é curta, sobre a importância de reavaliar prioridades. E então, eu invertia o jogo, usando as próprias armas deles. Mas e vocês? A reforma da sua casa de veraneio, Patrícia, está ficando bonita? Imagino que custou uma fortuna. Ela engasgou com a água. E você, Ricardo? Aquele seu investimento de risco, já deu retorno? Espero que sua liquidez o tenha melhorado. Ele ficou pálido. Eles me olhavam, atonitos. A mãe frágil e carente, que eles manipulavam com desculpas esfarrapadas, havia se transformado em uma mulher misteriosa, que parecia saber de tudo e não revelar nada. No final do jantar, eles estavam exasperados. Mãe, por favor, fale a verdade. O que está acontecendo? Dei um último gole no meu vinho. O que aconteceu, Ricardo, é que eu resolvi o meu problema do coração, eu disse, olhando nos olhos de cada um. A cirurgia foi um sucesso absoluto. O médico disse que tem um coração novo em folha. Mas, como? Gaguejou Patrícia. Com que dinheiro? Eu sorri, o meu primeiro sorriso verdadeiramente vitorioso. Com o meu dinheiro, querida. Mas os detalhes financeiros são tão entediantes, não acham? Levantei-me, deixando o garçom cuidar da conta. Aliás, mudei de apartamento. O barulho da moca estava me cansando.
Preciso que vocês passem no meu novo endereço amanhã à noite para pegar umas caixas com algumas coisas velhas de vocês que eu guardava. Deslizei pela mesa um cartão com o meu novo endereço, impresso em relevo. Ricardo o pegou, curioso. Ele leu, e eu vi o sangue fugir de seu rosto. Ele ergueu os olhos para mim, a boca entreaberta em choque absoluto. Edifício Solaia, ele sussurrou, o nome do condomínio de luxo onde ele mesmo morava. Você se mudou para o meu prédio? Sim, querido, respondi, pegando minha bolsa. Não somos vizinhos? Achei que seria prático. Vejo vocês amanhã. Deixei os dois ali, paralisados, com uma conta astronômica para ser paga simbolicamente pelo meu cartão e uma revelação impossível de digerir. A primeira peça do meu xadrez havia sido movida. E era um cheque. Na noite seguinte, eles vieram. O porteiro do meu novo prédio, devidamente instruído, os anunciou. Senhora Helena, seus filhos, Ricardo e Patrícia, estão na recepção. Pode deixá-los subir, respondi pelo interfone, com uma calma que eu saboreava. Imaginei a subida deles no elevador privativo, o espanto ao verem que o meu andar era o da cobertura. Quando abri a porta, a expressão no rosto deles pagou uma parte da minha cirurgia. O queixo de Patrícia caiu, literalmente. Ricardo tentou disfarçar o choque com uma máscara de análise profissional, os olhos percorrendo o pé direito duplo, as paredes de vidro com a vista noturna de São Paulo, o mobiliário de design que valia mais que o meu antigo apartamento inteiro. No centro da minha sala de estar minimalista, estavam 2 caixas de papelão. Mamãe, que lugar é este? Gaguejou Patrícia, entrando como se pisasse em um museu. Isso é inacreditável. Nós estamos muito preocupados. A senhora precisa nos dizer o que está acontecendo. Tem um homem por trás disso? Um amante? A senhora pode ser vítima de um golpe. Ricardo foi mais direto, o financista falando mais alto que o filho. Sua irmã tem razão. Precisamos entender a origem deste capital. Como seu filho, e com a minha experiência, é meu dever garantir que seu patrimônio esteja seguro e que a senhora não esteja sendo explorada. A preocupação deles era tão falsa que chegava a ser comovente. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam apavorados com a ideia de um dinheiro que não era deles, que eles não controlavam. Sentei-me em uma poltrona de couro branco e lhes ofereci um lugar no sofá. Aprecio a preocupação de vocês, de verdade, comecei, a voz tranquila. Mas garanto que estou mais lúcida do que nunca. Após a minha pequena crise de saúde, percebi que passei a vida inteira investindo nos outros. Em vocês. E decidi que era hora de usar meus próprios recursos para investir em mim. Que recursos, mãe? Ricardo insistiu, a impaciência começando a vazar por sua fachada de filho preocupado. Eu sorri, um sorriso enigmático que ensaiei em frente ao espelho. Digamos que o pai de vocês era um homem muito mais precavido do que imaginávamos. Ele fez alguns investimentos de longo prazo, há muitos e muitos anos, pensando no meu futuro. Eram aplicações que nem eu conhecia. E, aparentemente, elas amadureceram. Vi os olhos deles se arregalarem. A ideia de um dinheiro vindo do pai, um dinheiro que, por direito de herança, eles achavam que deveriam ao menos conhecer, era a isca perfeita. Era plausível. E os mandaria para uma caça ao tesouro infrutífera, revirando o passado do pai em vez do meu presente. Mas, ele nunca nos disse nada, disse Patrícia. O pai de vocês era um homem discreto, respondi. Ele queria me garantir uma velhice tranquila. E conseguiu. Levantei-me e apontei para as caixas de papelão. Eu os chamei aqui por isso. Nestas caixas estão as coisas de vocês que ainda estavam na minha casa. Seus boletins, seus brinquedos de infância, as primeiras gravatas do Ricardo, o diário de 15 anos da Patrícia. Achei que não combinavam com a minha nova fase. A casa, agora, é só minha. Sugiro que levem. É o último pedaço do passado de vocês que estava sob o meu teto. Eles se entreolharam, completamente perdidos. A mãe que guardava cada pedaço da história deles como um tesouro sagrado, agora os estava devolvendo em caixas de papelão. Era um ato de desapego que eles não conseguiam compreender. Eles saíram do meu apartamento carregando, literalmente, o peso do passado deles. Confusos, cheios de perguntas, e agora com uma nova missão, investigar os supostos investimentos secretos do pai. Eu os observei irem embora pela minha janela panorâmica. Lá embaixo, eles pareciam tão pequenos.
Eu não havia revelado nada, mas havia mudado tudo. Eles achavam que estavam começando a investigar um mistério, mas a verdade é que eles eram as peças principais no meu jogo, e eu os estava movendo exatamente para onde eu queria. Nos dias que se seguiram, eu me tornei uma espectadora de camarote da confusão que eu mesma criei. A minha mentira sobre os investimentos secretos do pai deles foi a isca perfeita, e eles a morderam com a ganância de 2 tubarões famintos. Minha irmã, Irma, que mora no interior e para quem eu ligava todas as noites, se tornou minha informante involuntária. Foi ela quem me contou da ligação desesperada de Patrícia. Tia, a senhora sabia de algum investimento, alguma apólice de seguro que o papai fez e nunca contou a ninguém? Minha irmã, instruída por mim a se fazer de desentendida, apenas respondeu que meu falecido marido sempre foi um homem muito reservado. Ricardo, por sua vez, foi mais pragmático. Contratou um investigador financeiro para vasculhar o passado do pai. Imaginei meu filho, o gênio da Faria Lima, pagando uma fortuna para um estranho revirar a vida de um homem simples e honesto, procurando por um tesouro que nunca existiu. A ironia era deliciosa e, ao mesmo tempo, um pouco triste. Obviamente, eles não encontraram nada. E a frustração começou a corroer a fachada de sucesso dos meus filhos. Irma me contou de outra ligação, desta vez, ouviu os gritos entre os 2 irmãos ao fundo. Patrícia acusava Ricardo de ser incompetente. Como assim você não achou nada? O seu trabalho não é achar dinheiro? A mamãe aparece nadando em rios de dinheiro e você, o Midas, não consegue descobrir a fonte? Ricardo retrucou com a crueldade que eu conhecia bem. Talvez se você parasse de gastar o dinheiro do seu marido em sapatos e me ajudasse a pensar, a gente chegasse a algum lugar. O papai era um pão duro, Patrícia, a mamãe está mentindo para nós. Ouvir aquilo através da minha irmã me causou um misto de sensações. Havia a fria satisfação de ver o veneno que eles destilavam agora sendo provado por eles mesmos. O plano estava funcionando. Mas, à noite, no silêncio da minha cobertura, olhei para uma foto antiga na estante. Eu, meu marido, e os 2, ainda crianças, sorrindo em um domingo no Parque Ibirapuera. Aquele menino que segurava minha mão com força era o mesmo homem que agora pagava para desenterrar o nada do pai. A menina de Maria Chiquinha era a mesma mulher que media a mãe em cifras. Naquele momento, um dilema me atingiu. Eu queria lhes dar uma lição sobre valor, sobre amor, sobre cuidado. Mas, ao manipulá-los, ao jogar com a ganância deles, eu não estaria me tornando tão fria e calculista quanto eles foram comigo? A minha vingança, por mais justa que parecesse, estava me afastando da mãe que eu era? A resposta veio rápido. A dor da rejeição, a lembrança de me sentir descartável, ainda queimava. A lição não estava completa. Eles ainda não entendiam o porquê. Eles precisavam de mais um choque. Não um de mistério, mas um de propósito. Foi quando decidi dar o meu próximo lance. 2 semanas depois, um novo convite, ainda mais elegante que o primeiro, chegou às mãos deles. Não era para um jantar. Era para um coquetel de lançamento. Na frente, em letras douradas, o nome do evento, inauguração da Fundação Laços de Afeto. Dentro, um folder explicava a missão da minha recém-criada instituição de caridade: apoiar idosos em situação de vulnerabilidade, custeando procedimentos médicos urgentes para aqueles que não podem contar com o auxílio de suas famílias. Imaginei, com um prazer gélido, o momento em que eles leram aquelas palavras. A busca desesperada deles era por uma fortuna egoísta. E a resposta que eu lhes dava era um ato de filantropia em escala monumental. Um ato cujo propósito era uma bofetada silenciosa, mas retumbante, na cara de cada um deles. O dilema deles agora não era mais de onde vem o dinheiro, mas sim como reagimos a isso. E eu mal podia esperar para ver. Como eu previ, eles vieram. Não ir ao evento de lançamento da fundação da própria mãe seria um suicídio social, um escândalo que nem o dinheiro deles poderia abafar. Eles chegaram ao coquetel, que organizei em um salão na Pinacoteca, com sorrisos amarelos e presentes caros, desempenhando o papel de filhos orgulhosos para a pequena multidão de médicos, advogados e figuras da alta sociedade paulistana que eu fiz questão de convidar. Patrícia, com seu vestido de grife, me abraçou e disse ao meu ouvido: "Mamãe, que loucura! Precisamos conversar sobre isso." Ricardo apertou minha mão, os olhos faiscando de uma fúria mal contida, e disse em voz alta para quem quisesse ouvir: "Minha mãe, sempre nos surpreendendo com seu coração enorme." A performance era digna de um Oscar. Eu era a anfitriã perfeita.
Circulava pelo salão, recebia os cumprimentos, agradecia as doações e os observava de longe. Eles estavam desconfortáveis, deslocados. Aquele era o mundo deles, o mundo do luxo e das aparências, mas pela primeira vez, eles não eram os protagonistas. Eram meros coadjuvantes na minha história. O ponto alto da noite foi o meu discurso. Subi ao pequeno palco, as luzes se voltaram para mim. Ricardo e Patrícia sentaram-se na primeira fila, forçados a me aplaudir. Comecei agradecendo a presença de todos. E então, contei a história que deu origem à fundação. Muitos me perguntam o que me inspirou, eu disse, a voz calma e clara, projetada pelo microfone. A inspiração veio de uma história que ouvi. A história de uma mãe que, após uma vida de sacrifícios, se viu precisando de uma cirurgia cardíaca urgente para sobreviver. Eu podia sentir os olhos dos meus filhos queimando em mim. Essa mãe procurou os filhos que amava, filhos para os quais ela havia dado tudo. Mas um filho estava muito ocupado com investimentos de risco. E a outra, muito preocupada com a reforma da casa de veraneio. O silêncio no salão era total. As pessoas ouviam, comovidas. Meus filhos estavam pálidos. Aquela mãe, continuei, poderia ter morrido esperando em uma fila. Mas o destino lhe deu uma segunda chance. Uma chance não apenas de salvar a si mesma, mas de garantir que outros pais e mães, na mesma situação, nunca tivessem que descobrir que o amor de seus filhos, às vezes, vem com um preço que eles não estão dispostos a pagar. É para essa mãe, e para todas as outras, que esta fundação existe. Terminei o discurso e o salão explodiu em aplausos. Ricardo e Patrícia, com os flashes dos fotógrafos que eu contratei apontados para eles, não tiveram escolha a não ser se levantar e aplaudir a história da própria canalice. A humilhação era pública, devastadora e, o melhor de tudo, completamente elegante. Para adicionar um último toque de intriga, passei o resto da noite acompanhada do presidente do conselho da minha fundação, o Dr. Afonso, um médico cardiologista aposentado, charmoso e viúvo, que se tornou um grande amigo. Vi meus filhos nos observando de longe, e pude ler a mente deles. A teoria do amante rico voltava com força, mas agora com um novo terror, o de um homem inteligente e influente que poderia se tornar meu novo herdeiro. No final da noite, eles me abordaram. Mamãe, seu discurso foi inspirador, disse Patrícia, com veneno pingando de cada sílaba. Eu sorri, o meu sorriso mais doce. Fico feliz que tenham gostado, queridos. A vida nos ensina lições duras, não é mesmo? Dei um tapinha no braço do Dr. Afonso. Agora, se me dão licença, Afonso e eu temos um projeto para discutir. Tenham uma boa noite. Virei as costas e os deixei ali, sozinhos, no meio do salão, cercados pelo sucesso retumbante do meu primeiro grande ato de vingança. Eles não haviam sido deserdados. Haviam sido apagados da narrativa. E eu sabia que, depois daquela noite, o desespero os levaria a fazer o próximo movimento. Um movimento que eu já estava esperando. A humilhação pública no coquetel foi a gota d'água. Eu sabia que, ao encurralá-los, eu os forçaria a um movimento drástico. E eles não me decepcionaram. A raiva e a ganância, quando combinadas, são um combustível poderoso para a estupidez. Uma semana depois do evento, o interfone do meu apartamento tocou. Era o porteiro. Dona Helena, há um oficial de justiça aqui na portaria para a senhora. Meu coração não disparou. Eu não senti medo. Senti apenas uma calma gélida. Eu estava esperando por aquilo. Pode deixá-lo subir, respondi. Recebi o oficial com uma polidez que pareceu surpreendê-lo. Ele me entregou o envelope pardo, e eu assinei o recebimento com a mão firme. Eram os papéis de uma ação judicial. Meus filhos, Ricardo e Patrícia, estavam entrando na justiça com um pedido de interdição, alegando incapacidade mental da minha parte. Li os argumentos com um interesse quase acadêmico. Era uma obra de ficção. Meus gastos exorbitantes e impulsivos com o apartamento e as roupas novas. Minha drástica e preocupante mudança de comportamento. Minha narrativa fantasiosa e difamatória contada no evento da fundação, que segundo eles, era prova de delírios e mania de perseguição. E, a cereja do bolo, minha vulnerabilidade a influências de terceiros, citando minha amizade com o Dr. Afonso como o exemplo de um predador se aproveitando de uma idosa fragilizada. Eles pediam ao juiz que congelasse todos os meus bens e me submetesse a uma avaliação psiquiátrica compulsória. Era um ataque total. Um golpe baixo, sujo, desesperado.
Eles não queriam me proteger. Eles queriam a minha fortuna, e estavam dispostos a me declarar louca e me trancar para conseguir. Fechei a porta, com os papéis na mão. Sentei-me na minha poltrona e, em vez de chorar, eu ri. Um riso baixo, sem alegria. Eles eram tão previsíveis. Minha primeira ligação foi para o Dr. Bastos. Chegou, eu disse, simplesmente. Ele não pareceu surpreso. Excelente. Estávamos esperando por isso. Vou acionar nossa equipe jurídica. A doutora Amanda, nossa especialista em direito de família, entrará em contato. Minha segunda ligação foi para o Afonso. Contei a ele, e a indignação em sua voz foi um bálsamo. Helena, isso é monstruoso. Que tipo de filhos faz uma coisa dessas? Os meus, aparentemente, respondi, com um traço de ironia. Eles me acusam de ser influenciada por você. Ele riu, uma risada seca. Pois saiba que esta influência externa fará questão de testemunhar a seu favor, não apenas como seu amigo, mas como médico. A sua lucidez e brilhantismo são inquestionáveis. Eles escolheram a briga errada. O apoio dele, genuíno e inabalável, solidificou nossa amizade e a minha determinação. Desliguei o telefone e me levantei. Fui até a minha imensa janela e olhei para São Paulo. Lá embaixo, em algum escritório de luxo, meus filhos e seus advogados brindavam, achando que tinham me encurralado, que tinham dado o checkmate. Eles queriam me submeter a um teste de sanidade. Perfeito. Era exatamente o que eu queria. O palco não seria mais um jantar ou um coquetel. Seria um tribunal. E a plateia seria um juiz. Eles queriam que a minha capacidade mental fosse avaliada? Ótimo. Mal sabiam eles que eu nunca estive tão perfeitamente, terrivelmente sã. E que a minha sanidade seria a ruína final de cada um deles. A sala de audiências da vara de família era fria, bege e sem alma. Um cenário perfeito para o ato final da nossa tragédia familiar. De um lado, eu, acompanhada pela minha advogada, doutora Amanda, e pelo doutor Afonso, meu amigo e testemunha. Do outro, Ricardo e Patrícia, ladeados por um advogado caro com um sorriso predatório. Meus filhos não me olhavam nos olhos. O advogado deles começou. Ele era bom, eu tinha que admitir. Pintou um quadro convincente de uma mãe amada, idosa e viúva, que, após um evento financeiro desconhecido, começou a exibir um comportamento errático e preocupante. Ele listou meus pecados, a compra de uma cobertura de luxo, a ostentação no jantar do fazano, a criação de uma fundação megalomaníaca. Chamou meus filhos ao depoimento. Patrícia chorou lágrimas de crocodilo, falando sobre como a mãe simples e caseira que ela conhecia havia desaparecido, substituída por uma mulher que a excluía. Ricardo falou com uma falsa seriedade, expressando sua profunda preocupação com a minha vulnerabilidade a influências externas, olhando de relance para o Dr. Afonso. Eles eram atores perfeitos, representando o papel de filhos devotados, apavorados com a saúde mental da mãe. Quando chegou a nossa vez, a doutora Amanda começou chamando o Dr. Afonso, que, como médico e amigo, atestou minha perfeita saúde mental, meu brilhantismo ao idealizar a fundação e a lógica impecável por trás de cada uma de minhas decisões. A argumentação deles começou a ruir. Mas o golpe final seria meu. Quando me sentei para depor, o silêncio era total. A doutora Amanda me fez uma única pergunta: Dona Helena, a acusação alega uma mudança drástica de comportamento. A senhora pode explicar à corte o que motivou essa mudança? Eu me virei, não para a advogada, mas para a juíza. Posso, meritíssima, comecei, a voz firme. A minha mudança começou no dia em que meu cardiologista me disse que eu precisava de uma cirurgia de vida ou morte. E se consolidou no dia em que, precisando de ajuda financeira, convidei meus 2 filhos para um almoço. Contei a história toda. Com calma, com detalhes. Recitei as desculpas que eles me deram, palavra por palavra. Meu filho me explicou que estava sem liquidez por causa de investimentos de risco. Minha filha, que estava no meio de uma reforma caríssima na casa de veraneio. Saí daquele almoço entendendo que, para os meus filhos, o meu coração valia menos que uma parede nova em Campos do Jordão. Ricardo e Patrícia me fuzilavam com o olhar, os rostos uma mistura de ódio e pânico. O advogado dele se levantou. Protesto, meritíssima. É a palavra dela contra a de seus filhos. Uma fantasia para justificar sua. Não é uma fantasia, interrompeu a doutora Amanda. E nós temos como provar.
Chamo como testemunha o Dr. Bastos. Meu gestor de patrimônio se sentou para depor. Dr. Bastos, perguntou minha advogada, qual foi a data exata em que a senhora Helena o procurou pela primeira vez para gerir o patrimônio dela? Ele disse a data. E qual foi a data do sorteio da Mega Sena que a tornou milionária? Ele disse a data, uma semana antes da minha primeira reunião com ele. A doutora Amanda se virou para a juíza. Como Vossa Excelência pode ver, a senhora Helena já era uma mulher rica quando pediu ajuda a seus filhos. O pedido dela não foi um ato de necessidade. Foi um teste. Um teste de caráter. E eles foram reprovados. O queixo dos meus filhos caiu. A armadilha havia se revelado. Mas eu ainda não tinha acabado. Eles se preocupam com o testamento, meritíssima, continuou a doutora Amanda. E com razão. A senhora Helena os havia retirado. Mas na semana passada, ela fez uma nova alteração. Pedi permissão à juíza para falar. Olhei para os meus filhos, os dois rostos pálidos de choque. Eu os tirei do testamento para que sentissem o peso do que haviam jogado fora, eu disse. Mas eu os coloquei de volta. 90% da minha fortuna irá para a Fundação Laços de Afeto. Os outros 10% serão divididos, igualmente, entre vocês dois. Vi a confusão nos olhos deles. Um lampejo de vitória, rapidamente substituído pela dúvida. Eu fiz isso, continuei, para lhes dar uma última lição. Para que, com esse dinheiro, vocês talvez aprendam o que eu não consegui ensinar, que a maior riqueza não é o que se acumula, mas o que se compartilha. E para que saibam que, apesar da decepção, do desprezo e da dor que me causaram, uma mãe nunca deixa de ser mãe. Aquele foi o golpe final. Não foi a deserdação que os destruiu. Foi o perdão. A juíza, visivelmente comovida, indeferiu o pedido de interdição e encerrou o caso. Levantei-me, dei um último olhar triste para os destroços que eram meus filhos e saí do tribunal de cabeça erguida, de braços dados com o Dr. Afonso. A guerra tinha acabado. E a minha vitória não foi ter ganhado na loteria. Foi ter sobrevivido aos meus próprios filhos. A vida após o julgamento não foi preenchida com o champanhe da vitória, mas com a paz silenciosa do dever cumprido. A notícia do processo, claro, vazou. Uma nota discreta em uma coluna social foi o suficiente para manchar a reputação impecável dos meus filhos. No mundo deles, onde a imagem é tudo, ser publicamente exposto como o tipo de filho que tenta interditar a própria mãe por dinheiro é uma mancha que não sai. Eles sofreram as consequências no único lugar que realmente lhes importava, o status. Eles aceitaram os 5% da herança. O advogado deles me informou através de uma carta fria. A ganância, ao que parece, sobrevive até a mais profunda das humilhações. Nunca mais me ligaram. E eu nunca mais os procurei. O perdão que lhes dei no tribunal não foi um convite para voltarem para a minha vida. Foi a minha alforria. Eu os perdoei para me libertar do peso de odiá-los. O amor que eu sentia por eles, o amor de mãe, eu o guardei junto com as fotos de infância, em uma caixa. Um amor que existiu, mas que agora pertencia ao passado. Meu presente era outro. Minha fortuna não me trouxe felicidade. Ela me trouxe algo muito mais importante, propósito. Mergulhei de cabeça na Fundação Laços de Afeto. A minha cobertura no Itaim se tornou apenas um lugar para dormir, a minha verdadeira casa passou a ser o pequeno escritório no centro da cidade, de onde administramos os milagres. Hoje, passo meus dias lendo histórias. Histórias de pais e mães como eu, que se veem em um beco sem saída. E a cada cirurgia que a Fundação aprova, a cada tratamento que custeamos, eu sinto que estou consertando não apenas o corpo de alguém, mas uma pequena fratura no mundo. Dr. Afonso se tornou meu companheiro inseparável. Viajamos, vamos a concertos, e rimos muito. Ele me ensinou que o amor na terceira idade não é sobre a paixão febril da juventude, mas sobre a alegria serena de ter uma mão para segurar no final da tarde. Agora mesmo, estou sentada à minha mesa na fundação. Na minha frente, não está o extrato da minha conta milionária, mas a foto de um casal de velhinhos sorridentes, de um vilarejo no interior do Ceará. A cirurgia do coração do seu Joaquim foi um sucesso. A carta de agradecimento que a esposa dele me escreveu está aqui, ao lado da foto.
Eu perdi 2 filhos, é verdade. Mas, no processo, eu me encontrei. E descobri que um coração remendado, quando bate pelos motivos certos, pode ser mais forte e mais valioso do que um que nunca se quebrou. A história de Helena é uma jornada poderosa sobre respeito, dignidade e as reviravoltas que a vida dá. Ela nos ensina que, mesmo nas maiores decepções, podemos encontrar a força para recomeçar e transformar nossa dor em um propósito maior. O que você achou da decisão final da Helena? Ela agiu certo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois o debate será muito rico. Se você se impressionou com esta história de força e retribuição, por favor, deixe o seu like para que o nosso canal alcance mais pessoas, e claro, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço e até a próxima!